Anualmente, o Fundo Monetário Internacional, FMI, divulga uma classificação das principais economias globais com base em seus Produto Interno Bruto, PIB. Quais são as maiores economias do mundo em 2023? Para identificar as principais economias globais em 2023, utilizasse como critério o Produto Interno Bruto, PIB, que é um indicador representativo da totalidade de bens e serviços produzidos em um ano por um país. Quando se analisa exclusivamente o PIB das nações que integram as 10 maiores economias do mundo, essas nações compõem aproximadamente 2/3 da economia global total. Além disso, as 20 maiores economias respondem por mais de 80% da produção mundial total. Uma vez que cada nação mantém sua moeda local, a comparação entre as economias exige a conversão para uma moeda comum, geralmente realizada através do uso de taxas de câmbio oficiais em relação ao dólar. Além disso, é realizado um cálculo que leva em conta as medidas de paridade do poder de compra da população de cada país. A integração de todos esses fatores culmina na determinação do valor do Produto Interno Bruto, PIB. 10 maiores economias do mundo em 2023. De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, a lista das principais economias globais em 2023 é a seguinte. 10º lugar Canadá, 2,22 trilhão de dólares. O Canadá apresenta a 10ª maior economia do mundo, com um Produto Interno Bruto, PIB, de 2,22 trilhões de dólares. É um país desenvolvido, notável por seu elevado Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de 0,929, além de possuir uma economia predominantemente baseada em serviços, que contribui com aproximadamente 70% do PIB nacional. Esse setor de serviços abrange principalmente áreas como finanças, tecnologia, comércio, transporte e turismo. Outro pilar significativo da economia canadense é o setor manufatureiro, com destaque para a fabricação de equipamentos de transporte, tecnologia, produtos químicos e dispositivos eletrônicos. A proximidade geográfica com os Estados Unidos e a participação em diversos acordos comerciais, como o Tratado Automobilístico Canadá-Estados Unidos de 1965, o Tratado de Livre Comércio, FTA, de 1989 e o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, de 1994, também desempenham um papel fundamental no fortalecimento da economia canadense. 9º lugar Brasil, 1,8 trilhão de dólares. O Brasil é reconhecido como uma das principais economias globais devido a uma série de fatores relevantes. Em primeiro lugar, o país se destaca como o 5º maior em extensão territorial e ostenta uma ampla diversidade de recursos naturais, incluindo petróleo, minério de ferro, soja, café, entre outros. Além disso, o Brasil abriga uma população com mais de 200 milhões de habitantes, o que resulta em um vasto mercado consumidor e uma abundante força de trabalho. Outro elemento que contribui para a posição de destaque do Brasil como uma das principais economias mundiais é o seu setor de serviços, que representa aproximadamente 70% do Produto Interno Bruto, PIB, do país. Além disso, a nação brasileira possui uma indústria robusta, respondendo por cerca de 24% do PIB, e mantém uma sólida presença como exportador de commodities agrícolas e minerais. No entanto, é importante mencionar que o Brasil enfrenta desafios econômicos consideráveis, tais como a alta taxa de inflação e a escassez de investimentos em infraestrutura e educação, que podem impactar seu desempenho econômico em longo prazo. Apesar disso, em 2022, o Brasil apresentou um desempenho notável, alcançando a 7ª posição entre as maiores economias do mundo durante o segundo trimestre, e posteriormente ascendendo para a 9ª posição. Além de sua influência no agronegócio, o Brasil também demonstra solidez nos setores de mineração e petróleo. Empresas como a Vale, uma das maiores mineradoras do planeta, e a Petrobras, registraram lucros substanciais, totalizando 227,8 bilhões de reais somente em 2021. 8º lugar Itália, 1,8 trilhão de dólares. A Itália se posiciona como uma das principais economias globais, apresentando um Produto Interno Bruto, PIB, nominal de aproximadamente 1,8 trilhão de dólares em 2022, conforme relatórios confiáveis. A economia italiana exibe diversificação, sendo que mais de 70% de seu PIB origina-se do setor de serviços, enquanto a indústria contribui com cerca de 24,1% do PIB, mantendo sua relevância no cenário econômico do país. Entretanto, a Itália tem encarado desafios econômicos ao longo dos últimos anos. Por exemplo, a pandemia de Covid-19 provocou um impacto significativo na economia italiana, resultando em uma queda notável do PIB de 9% em 2020. 7º lugar Índia, 2,2 trilhão de dólares. A Índia, em 2022, ostenta um dos maiores produtos internos brutos, PIB, do mundo, registrando cerca de 2,2 trilhões de dólares, graças ao seu notável crescimento econômico nas últimas décadas.
Esse crescimento foi impulsionado por uma série de reformas estruturais e políticas governamentais, além do vasto potencial de mercado que o país oferece. Segundo dados do Banco Mundial, o PIB nominal da Índia em 2021 atingiu aproximadamente 3,05 trilhões de dólares, o que a posiciona em sétimo lugar no cenário mundial. Adicionalmente, a Índia apresenta uma taxa de desemprego relativamente baixa quando comparada a outros países, situando-se em torno de 7,8% em abril de 2022, enquanto seu PIB experimentou um crescimento de 0,8% no primeiro trimestre de 2022. É relevante notar que o PIB nominal é calculado com base na taxa de câmbio oficial de mercado ou governamental, considerando a produção de bens e serviços finais de um país durante um determinado ano. Sexto lugar, França, 2,5 trilhão de dólares. Conforme os dados fornecidos pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, a França assume a sexta colocação no panorama das maiores economias globais em 2022, com um produto interno bruto, PIB, aproximado de 2,5 trilhões de dólares. Apesar de ter enfrentado uma diminuição de 0,2% no primeiro trimestre de 2022, a economia francesa se distingue como a segunda maior da Europa, apresentando uma taxa de desemprego de 7,3% em março de 2022. A força propulsora fundamental da economia francesa provém do setor privado, enquanto o governo federal desempenha um papel crucial ao fornecer incentivos e realizar investimentos substanciais com o objetivo de estimular o crescimento econômico do país. É relevante ressaltar que em 2020, a França vivenciou uma das mais acentuadas contrações econômicas entre as nações pertencentes à União Europeia, devido aos impactos da pandemia de Covid-19. No entanto, o país começou a se recuperar em 2021, com uma projeção de crescimento do PIB em torno de 6,3%. Quinto lugar, Reino Unido, 2,6 trilhão de dólares. O Reino Unido ocupa a quinta posição no ranking das maiores economias mundiais em termos de produto interno bruto, PIB, com um total de 2,6 trilhões de dólares. Além disso, em 2017, o PIB per capita na região atingiu aproximadamente 39.720 dólares e 44 centavos, e o produto interno bruto no mesmo ano alcançou a marca de 2,622 trilhões de dólares, um valor de notável relevância não apenas no contexto europeu, mas também global. A economia do Reino Unido se posiciona como a segunda maior na Europa, ficando atrás apenas da Alemanha, e o país é um dos membros fundadores do G8, desempenhando um papel fundamental nesse grupo. No entanto, é fundamental destacar que a economia do Reino Unido enfrentou uma queda significativa de 9,9% em 2020, representando a mais acentuada contração anual da produção em mais de 3 séculos, resultante dos impactos da pandemia de Covid-19. Quarto lugar, Alemanha, 3,4 trilhão de dólares. A Alemanha figura como a quarta maior economia global em termos de PIB nominal no ano de 2022, alcançando um montante de 3,4 trilhões de dólares. Esse posicionamento se deve à notável diversificação da economia alemã, que abrange diversos setores de importância crucial. O país se destaca como o mais industrializado da Europa e se sobressai na indústria automobilística, a qual representa seu setor econômico mais proeminente. Ademais, a Alemanha abriga outros setores especializados de destaque, incluindo equipamentos elétricos e eletrônicos, engenharia mecânica, produtos químicos, turismo, finanças, construção civil e agricultura. Terceiro lugar, Japão, 4,9 trilhão de dólares. O Japão ocupa a terceira posição no cenário econômico global em 2022, seguindo atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Embora seja considerado uma potência regional, o país tem enfrentado desafios persistentes em sua economia ao longo dos anos, incluindo uma taxa de natalidade em constante declínio e um rápido envelhecimento de sua população. Além disso, o Japão lida com uma dívida pública significativamente alta em relação ao seu produto interno bruto, PIB, estimada em 256,9% em 2021, conforme dados do Fundo Monetário Internacional, FMI. Apesar desses desafios, o Japão destaca-se por seu setor tecnológico avançado e figura como um dos principais produtores mundiais de automóveis, eletrônicos e maquinário. Além disso, a nação abriga uma cultura empresarial robusta, com empresas renomadas como a Toyota, Sony e Nintendo gozando de reconhecimento global. Segundo lugar, China, 11,2 trilhão de dólares. A China, em 2022, apresenta a segunda maior economia global, com um impressionante produto interno bruto, PIB, de aproximadamente 11,2 trilhões de dólares, resultado de seu notório crescimento econômico nas últimas décadas. O país concentrou investimentos significativos em sua economia e, com apoio governamental, ascendeu como uma das principais potências mundiais.
A China experimentou uma expansão econômica notável ao longo das últimas décadas, impulsionada pelo considerável investimento estatal em infraestrutura e tecnologia, fatores que alçaram ao patamar de potência global. No entanto, desde o advento da pandemia de Covid-19, a economia chinesa enfrenta desafios, com uma desaceleração no crescimento do PIB em 2020, chegando a 3%, abaixo da meta de 5,5%, e uma meta de crescimento mais modesta estabelecida para 2023. A questão econômica representa um dos desafios do terceiro mandato do presidente Xi Jinping, que está diante da necessidade de sustentar o crescimento econômico do país. Não obstante, a China é percebida como uma economia em ascensão e, conforme projeções do banco JP Morgan, está no caminho para superar os Estados Unidos como a maior economia do mundo até 2027. Primeiro lugar, Estados Unidos, 18,6 trilhão de dólares. Os Estados Unidos possuem a maior economia do mundo em 2023 em termos de Produto Interno Bruto, PIB, nominal, estimado em 2022 em cerca de 18,6 trilhões de dólares, segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI. Existem diversas razões para esse fato, como apontado em fontes relevantes. Uma das principais razões é o acesso a abundantes recursos naturais, como petróleo, gás natural, minério de ferro, carvão, além de possuir uma infraestrutura interna muito bem desenvolvida, alta produtividade e uma força de trabalho altamente qualificada e com bons índices de educação. Além disso, o país possui uma economia altamente diversificada, que se beneficia de setores fortes e inovadores, como tecnologia, finanças, saúde e educação. Outro fator importante é a estabilidade política e jurídica do país, que atrai investimentos internacionais e estimula o crescimento econômico. A existência de uma democracia consolidada, respeito ao Estado de Direito e um ambiente empresarial favorável também são fatores relevantes para explicar o sucesso econômico dos Estados Unidos. Em resumo, os Estados Unidos possuem uma combinação de fatores que contribuem para explicar seu sucesso econômico e a posição de liderança no cenário internacional, como a riqueza de recursos naturais, infraestrutura desenvolvida, alta produtividade, força de trabalho qualificada, economia diversificada e estável ambiente político e jurídico. Espero que tenham gostado dessa lista das 10 maiores economias do mundo. Se vocês acharam as informações interessantes e querem ver mais conteúdos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Deixem o seu like se acharam este vídeo informativo e, se tiverem alguma pergunta ou quiserem sugerir algum tópico para futuros vídeos, deixem seus comentários abaixo. A opinião de vocês é muito importante para nós. Até o próximo vídeo, e obrigado por fazerem parte da nossa comunidade.